Autoestima. Um desafio para boa parte das pessoas construir, né, uma imagem coerente, sintônica com quem realmente se é, não é? Afinal, o que é autoestima? Eu acho que a autoestima tem a ver com você se considerar, né? Você se olhar na sua totalidade. Seja as suas qualidades ou as suas limitações, né? Que você considera limitação sua. Tem um poeminha do Fernando... Poema, né? Poeminha não, um poema curto, mas acho que representa muito, assim... do que é autoestima, que ele fala assim: para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Então, para você lindo. ser inteiro, você se olha, né, nos dois lados, aquilo que você considera uma limitação ou uma qualidade. Então, acho que a autoestima é esse olhar para você, como você se vê, né, como você se identifica no mundo, né? Como você se encontra no mundo. Sim, porque trata-se, né, a autoestima como se fosse uma coisa muito simples. E, na verdade, ela é um conceito muito amplo e complexo, né? Se a gente for aqui usar um pouco o conceito da psicanálise para a gente poder explorar mais esse assunto, né? A autoestima, na verdade, ela é um resultado da constituição do eu. Né? E o eu, o que seria? Seria uma instância psíquica nossa que tem a função de controlar as nossas emoções, né? De delimitar o mundo interno, o mundo externo, de fazer essa diferenciação do eu e do outro, né? O eu também tem a função da gente pensar, da gente ponderar, da gente simbolizar. Então, é um processo constitutivo. Então, a autoestima ela é decorrente disso. E o eu se forma a partir de um estágio do nosso desenvolvimento, que é o estágio narcísico, né, que todos nós passamos, e que quando esse narcisismo ele é integrado, o eu se forma. Né? Então, o que é esse estágio do narcisismo? Ele tem a ver, né, com a nossa relação com a libido. Com a relação que liga, aí é uma energia, né, pulsional que liga a gente à experiência de prazer, à experiência de satisfação, e ela ocorre na relação da gente com o outro. Né? Então, por exemplo, se a gente pensar a relação mãe-bebê, o bebezinho, quando é muito pequeno, ele começa a experimentar ali uma série de desconfortos, quando tá com fome, quando tá sujo. Aí vem a mãe, satisfaz essa necessidade, atende essa necessidade física. E às vezes, não só física, né? Mas o que a mãe, como a mãe maneja, né? O que ela projeta. A gente fala que a mãe narcisiza o bebê, né? Isso. Que é tão frágil e precisa disso. Ele precisa de alguém olhando com esse olhar amoroso e potente, né? Que vai permita com que ele cresça, né? Com que ele se sinta amado e se sinta existindo no mundo, né? Se sinta ali pertencente ao mundo. Então, o narcisismo ele tem a ver com esse processo, esse estágio do nosso desenvolvimento. Que quando não há perturbações nesse período, esse narcisismo é integrado e aí nasce o eu, essa instância psíquica que vai ser responsável aí por esse sentimento de autoestima, que é essa nossa autoimagem, essa relação de coerência com quem a gente é. Né? Então, acho que é importante frisar um pouco esse conceito para a gente entender que ele é complexo. Eu estou aqui tentando sintetizar para que fique compreensível a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, mas o termo é bem mais amplo, tem um pouco mais de complexidade que não vai dar para abordar aqui, mas só para o nosso entendimento. Então, assim, é importante que a gente vá trazendo um pouco desse conceito, né, de eu, de narcisismo relacionado à autoestima, para a gente perceber a complexidade que é esse tema. Porque hoje em dia é falado dele de forma, às vezes, tão banalizada e é algo tão importante que envolve, né, a saúde das nossas relações pessoais.
E o quanto isso influencia a maneira como a gente lida com as coisas, as escolhas que a gente faz, as decisões que a gente toma, né? Que estão muito pautadas aí nesse sentimento de uma autoestima sintônica, coerente, não é mesmo? E tem até essas falas, né, de baixa autoestima, alta autoestima, né? Uma classificação bem comum, assim, corriqueira que a gente escuta, em que já há ali uma assimilação, uma interpretação do que aquela pessoa está passando, né? Aquilo me abalou, eu tô com muita baixa autoestima, não tô legal, eu tô me sentindo isso, tô me sentindo aquilo. Porque ela tá em todas as nos nossos movimentos, né? O que a gente espera, como a gente sente aquilo que aconteceu com a gente, essa observação do cenário, né? Do que aconteceu, do que eu quero pra mim, pensando, por exemplo, em relação até aos planos, né? Ao nosso futuro, às nossas ambições, quando vem um plano muito alto, um plano muito ambicioso nosso, vamos dizer assim, que fora da realidade? Às vezes até fora da realidade, né? Mas aí, o que acontece? Eu não conseguindo aquilo, isso pode... Se eu não tenho essa estrutura, né? Se eu não tenho essa autoestima mais estabilizada... Verdadeira, né? Que consegue passar por aquela frustração, que às vezes são grandes frustrações que a gente passa na vida, se reflete nesse rebaixamento. Né? Então eu sou péssimo, então eu não sirvo pra nada, nada dá certo na minha vida. Vai do 8 pro 80, né? Uma hora eu sou capaz esse de tudo ou nada, então eu não tento mais nada mesmo, porque não é pra mim, né? E às vezes, né, justamente nesse cai, levanta, que uma hora você consegue aquilo que você quer, né? É que nesse sentido a pessoa vai se apegando só àquilo que não funcionou, que deu errado, né? E ela se resume àquilo. Ela perde a conexão com a totalidade do ser. Né? Que talvez seja essa relação com aquela frustração, né? Então eu queria muito, mas não deu agora, né? Eu não passei na prova, eu não consegui aquilo que eu queria, enfim. O relacionamento, né? Até pensando no nosso outro episódio, né? Do relacionamento que, por exemplo, acaba, que não se prolonga. Isso aqui, então, não é pra mim. Né? Então, aquela situação, uma situação, né, da vida lá, marcada, que aconteceu naquele dia, vira, né, um aviso, um determinante de que aquilo não vai funcionar, de que aquilo não é pra mim. E quando tem falhas narcísicas, né, graves, assim, essas oscilações, elas são mais fáceis de acontecer, de você ir pro 8 ou pro 80. Então, se você é muito valorizado, muito amado, sua autoestima fica inflada, né? Acho que até nesse livro ela usa esse termo. O livro aqui, né, que a Vanessa tá falando, é muito legal, é uma recomendação nossa, da Sônia Eva Tuterman, acho que é assim que pronuncia. É um livro super básico, né, que vai falando sobre autoestima e explicando o conceito ali com a psicanálise. Isso, e quando você tem uma estrutura, né, assim, já com falhas como a Jéssica explicou, nessa formação do eu, é muito mais fácil você ir do 8 para 80. Se você é muito amado, seu ego fica inflado. E ela usa esse termo para falar. Inflado, na verdade, é frágil, né? Sim. É cheio de ar, não tem algo palpável, que sustente, né, aquilo. Situações que geralmente situações que foram muito importantes, né, no sentido bom e ruim, vamos dizer assim, né? Você pode se sentir assim e também não, né? O contrário disso, se alguma coisa ruim, então a sua imagem sobre você tá muito determinada pelo que acontece. Isso diz de uma questão, de uma fragilidade, né, mesmo. Na autoestima. Um exemplo, assim, né? Você tá lá, você briga com uma pessoa e a pessoa fala que você é grossa. Então eu sou grossa, né? E aquilo fica. Ou acaba um relacionamento, você é egoísta. E aquilo fica, então eu sou egoísta, né? Então é isso que a gente tá dizendo, quando não tem muito conhecimento da gente mesmo, o que o outro fala de mim, num momento às vezes bravo, chateado, ou um não de uma prova, né? Coisa que todo mundo passa na vida, um não de uma prova, um não de uma tentativa, aquilo se torna meu, né? Eu pego uma verdade absoluta, né? Se torna a parte minha, né? Vamos dizer assim, uma identificaçãozinha de quem eu sou. E é nesse momento que a gente vê essa mistura, né? Essa confusão do eu e não eu, né? Então, assim, é como se o outro fosse uma extensão sua,
né? Então, aquele sentimento que você tem, fragilidade, vai sendo confirmado, entre aspas, naquilo que você escuta do outro. E passa a ser uma verdade, né? Eu acho que essa é uma questão que acontece muito no nosso cotidiano. E eu acho que é importante a gente falar dessa complexidade que é a estrutura da autoestima, desse eu. Porque muito se fala de dicas, por exemplo, confia em você, olha pra você, enfim, dicas que Se olhe no espelho, veja como você é linda, fala pra você todos os dias. Repita né? 5 vezes. Ou mesmo, que às vezes a você pessoa consegue. projeta algo que ela vai fazer nela, como se aquilo fosse mudar completamente a autoestima dela. Mas é isso, o buraco é mais embaixo, né? Tem que olhar pra isso. Não vai ressoar verdadeiro, né? Então, assim, é muito ingênuo a gente achar que falar pra si mesmo, eu sou linda, eu sou bonita, olha, eu tenho que ser confiante, fosse ser suficiente pra trazer esse sentimento de autoestima. Porque não é, né? A autoestima é muito mais profundo. Envolve uma série de coisas aí na sua estrutura que vão, às vezes, sendo reparado, por exemplo, dentro de um processo terapêutico, e esse sentimento vai sendo, então, vivido verdadeiramente. Então, se eu digo pra mim mesma que eu sou linda, mas lá no fundo eu não me sinto assim, isso não tem efeito nenhum. Isso passa, né? Essas repetições meio maníacas, né? Eu sou linda, eu sou capaz, eu sou potente. Você pode até saber que você quer isso. Eu quero me sentir bem, eu quero me sentir capaz, hoje eu tô, né, com um humor mais abalado, mas não são essas receitas, elas não se sustentam. No dia seguinte, na semana seguinte, você retoma aquele seu estado, né, de insatisfação. É um mantra que não vai mudar o pensamento, o verdadeiro pensamento sobre você, né? Não é um convencimento racional que vai mudar aquele sentimento que é profundo. Né? Então, por isso que acho que a gente tava falando disso, né? Quando alguém não tá legal, um amigo, uma pessoa assim, próxima a nós, né? E claro, nossos pacientes, mas que a gente não faz isso também no consultório. Algumas tentativas de levantar a autoestima, elas são ineficazes, né? A gente até tenta, não, mas você é isso, não, mas você é aquilo. Com todo o bem-querer que tem por trás disso, às vezes é insuficiente. Talvez, não sei, tô pensando aqui, me ajudem. Estar com aquela pessoa, né? Receber um não, pô, é muito chato, né? Um não, nossa, escutar, ficar prova, com ela. Você queria tanto naquela prova, né? Mas eu tô aqui com você, validar, vamos né? conversar, vamos ficar junto, Sim. Estar naquela escuta, né? Da decepção, da frustração. E o máximo, quando houver oportunidade, talvez perguntar, por que será que você sempre se sente assim? Porque as perguntas, né, provocam a gente a buscar alguma resposta numa reflexão mais interna. E isso pode ajudar a começar a pensar sobre essa questão. Né? Então, ao invés de a gente já oferecer um consolo imediato, a gente provocar a reflexão. Acho que isso é mais produtivo, né? Naquele momento que a gente percebe isso com alguém que a gente convive. Com certeza. E eu tava me lembrando aqui também de um exemplo bem interessante que esse livro traz. Na verdade, ele traz vários exemplos, né? De casos... várias situações cotidianas, onde a gente percebe essa oscilação da autoestima, essa questão, né? E eu me lembro de um caso... Não é bem um caso, é um exemplo que ela cita, que ela dá o nome de Helena, né? De uma moça bem-sucedida, que tinha um emprego bom, que tinha uma condição financeira bem favorável, e de repente o irmão, que está desempregado, que não é muito interessado no trabalho, começa a pedir dinheiro emprestado para ela. No primeiro momento ela dá, no segundo momento ela percebe que o irmão já está ali folgando com ela resolve dizer não. E o irmão fala pra ela, você é uma egoísta, você não pensa em mim, você é mesquinha. E começa a dirigir esse tipo de críticas a ela por não receber o dinheiro. E ela passa uma noite sem dormir, pensando o quão ela é malvada, o quão ela não ajudou o irmão, né? E aí a autora aqui do livro vai fazendo essa análise, né? Que se ela tem uma autoestima minimamente integrada, ela vai saber os limites dela, que a questão ali talvez seja mais do irmão, né, do que dela.
Legal. Mas nessa situação que ela tem ali uma fragilidade na autoestima, ela começa a achar que ela realmente é uma pessoa muito má. Que é quase que assim, congela a cena e peraí, deixa eu pensar. Eu sou má? Eu tenho que Faz sustentar sentido, o meu né? irmão? Eu tenho que acatar tudo que ele me solicita? Isso é ser egoísta? O que é ser egoísta? Né? Eu acho que são essas perguntas, né? Essas questões que talvez depois que você passa por uma situação, né? Ou uma situação que te dá aquela resposta, né? Eu tô falando muito de prova, mas assim, uma prova, um relacionamento que vem essa questão de fora, mas também esse inter-relacionamento, Uma né? crítica, Com o né? namorado, com o marido, com a esposa, com o irmão, que são situações bastante presentes, Frequentes. né? Acontecem muito na nossa vida. De congelar essa cena e Se fazer perguntar. ali, né? O que tá acontecendo aqui? Meu irmão tá muito frustrado porque talvez eu tenho condição e dei um limite pra ele, e aí ele vai precisar resolver a vida dele, né? O que é ajudar, o que é sustentar, quais são as minhas, talvez, obrigações como irmã, será que eu tenho isso? Como que eu posso ajudar o meu irmão? Enfim, né? Eu acho que tem muitos pontos. É um bom exemplo mesmo, que ele é bem frequente. É como separar a demanda do outro da minha, né? E é importantíssimo congelar essas cenas, né? Porque aí a gente vai considerando, por exemplo, no exemplo da Helena, que a Jéssica contou, que o tanto que ela ajudou esse irmão, né? Ela desconsiderou completamente essa ajuda durante tanto tempo e só olhou pro lado que quando ele atacou ela. Então é importantíssimo olhar para essa cena como um todo, sair de cena, às vezes, da nossa vida e avaliar, né? Para conseguir ver esse todo. E é o que, vamos lá, fazer uma propaganda da análise. É isso que acontece na análise, né? Você traz suas situações, suas histórias, suas dores, suas dúvidas. Será que eu sou egoísta mesmo? Né? Aconteceu isso, meu irmão falou que eu sou egoísta, né? E tá bom, me conta mais. E aí você vai entrando junto com aquela pessoa, né? Quase que entrando na cena com ela ali, para entender o que se passa, né? E talvez, não para responder, né? Não, seu irmão é o egoísta, não, você é... Não para isso, né? Mas para fazer uma análise leitura mais coerente. do que se passou ali, né? Para começar de que ele tava muito bravo, muito chateado, né? Com o não dela. O não dela pegou pesado com ele, né? Sim, e como é importante, né? Ter esse movimento de se distanciar da cena para enxergar a cena como um todo, né? E é outra coisa, né, que me faz pensar, que me faz lembrar, inclusive, o livro, né? Que a autora também vai dizendo assim, que a autoestima, quando ela funciona, a gente não percebe, né? Porque ela é como se fosse os batimentos cardíacos. Tá ali dentro de você, mas você não fica sentindo o batimento toda hora, né? Você sente se você lá tirar sua pulsação. Agora, a autoestima funciona como algo semelhante. Se ela tá funcionando bem, você não sente ela. Agora, se ela tá ali prejudicada, fragilizada, qualquer evento externo, né, vai fazer você ter esse eco interno, né? Então, legal essa metáfora, né? Porque tá dizendo que dependendo de algumas situações que nos acontecem, geralmente... É porque eu nunca escuto, eu tenho alta autoestima, sabe? Acho que eu nunca ouvi essa frase, geralmente é o contrário, né? Sou estranho, né? Fala. Então... O eco que a Jéssica tá falando, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque, assim, acontece uma situação muito complicada que me abala, mas o quanto que isso me abala, né? Isso me arrasta e eu fico ali paralisada naquela dor, naquela situação. Ou, né, que seria o sentir o batimento cardíaco, seria estranho, né? Eu fico ali presa naquela baixa autoestima que não me deixa me mover e reagir, né? Tá bom, então pera, fiz ali meu luto, deixa eu voltar. Ou algo que, nossa, chato isso aconteceu, eu fico chateada e tal, mas eu volto, né? Eu retomo. Eu acho que essa é a questão do sentir ou não sentir os batimentos cardíacos, né? Eu acho que a gente vai sentir os batimentos cardíacos, né? Dessas oscilações que frustram e que nos deixam felizes e contentes com as conquistas. Acho que faz parte e acho que é natural a gente ter que fazer o que você falou, né? Parar, pensar e avaliar. E conforme você vai caminhando para essa questão do autoconhecimento, sabendo quem é você, o que você gosta, o que é seu, o que é do outro, vai ficando cada vez menos sofrido, né? Menos acelerado, eu acho, esse batimento
em relação a esses eventos. Fazer uma analogia aí do que a Gé usou do coração. Mas acho que faz parte, né? A gente realmente fica triste quando não dá certo. Ou É esperado, né? É ou a gente saudável. se sente, às vezes, né, muito feliz, muito valorizado quando alguém elogia. Acho que faz parte, é humano. Mas acho que quanto mais a gente vai se sentindo seguro e vai se conhecendo, menos essas oscilações vão acontecendo, né? Até falando exatamente. disso, eu quero falar esse ponto, né, de quando você é elogiado, né? Porque as pessoas são elogiadas e não aceitam o elogio. Esse é outro ponto, né? Também tem disso, também tem disso. Tem essas brincadeiras, né? Nossa, que blusa linda, R$10. Né? Nossa, mas foi muito boa a sua apresentação. Ai, gaguejei no começo, né? Tem sempre um mini ataque que a própria pessoa coloca na capacidade dela, né? Ali na força dela de vida, enfim, Você faz um elogio e ela te mostra um defeito. Eu acho que esse também é um ponto que a gente pode pensar, não sei se falar que isso é baixa autoestima, mas pra você que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, começa a perceber se isso também não acontece com você, né? Essa dificuldade de ser elogiado, de ser destacado. Eu acho que tem a ver com se apropriar de quem você é, né? Porque isso também pode gerar um desconforto quando você se percebe bom naquilo, quando você se percebe eficiente, né? Às vezes até culturalmente não aceito quando a pessoa fala, eu sou bom nisso mesmo, eu sou maravilhoso nisso, né? Eu mando bem nisso. Às vezes as pessoas estranham, né? Acham que é um pouco de arrogância. Mas na verdade a pessoa sabe que ela é boa naquilo, mas ela talvez não seja boa em outras coisas e ela também sabe que não é boa. E tá tudo bem ser bom em alguma bem. coisa, né? Não tem nem que fazer esse paralelo, mas eu sou ruim nisso, né? Não, tá bom, Sim, que bom, você não se esforça por várias tanto pra vezes, ser bom, assim, né? eu percebo, né? Quando alguém fala que é bom naquilo, né? Ai, obrigada, eu sou bonita mesmo. O outro acha estranho, né? Já taxa a pessoa de metida, arrogante, convencida. Então, acho que a gente pode naturalizar, se sentir também bonito e belo e valorizar, né? Como a gente se sente. Sim, e até porque essa questão, né, que você estava falando, dessa suposta autoestima elevada, que causa um certo estranhamento, que na verdade não tem autoestima elevada, né? Às vezes a gente usa isso no senso comum para descrever uma pessoa que a gente fala que é narcísica, né? E aqui, esse narcisismo que a gente está falando já é numa questão aí, mais um termo usado na psiquiatria, né? Do transtorno narcísico, uma pessoa que fica ali, que não consegue... Na verdade, se vê na totalidade, ela se vê sempre muito autossuficiente, muito poderosa. Melhor de todas, né? O outro é sempre inferior. Uma pessoa que é autossuficiente não necessariamente tem uma autoestima boa, verdadeira, isso. Né? Às vezes, na verdade, pelo uma contrário. Insegurança. Pelo contrário, né? Aquilo é uma defesa para tentar se sentir melhor com aquela autoestima que tá ali afetada. Então ela usa essa capa, né, da autossuficiência, da genialidade, para tentar se proteger de fato da vulnerabilidade que ela tem. Né? Então aí a gente está falando de uma outra questão, mas que também envolve, né, esse que tem assunto. A ver com o narcisismo patológico, que é essa paixão por si, né? Toda a libido que a Jéssica falou no início está voltado apenas para a pessoa. E aí, normalmente, são pessoas que sofrem muito, porque qualquer coisa... narcisismo vem do mito de Narciso, que se afogou por se admirar demais, né? No rio, no lago. Ele vai se ver, né? Ele se acha lindo demais e ele mergulha na imagem. Mergulha na própria imagem e se afoga. Então, essas pessoas, normalmente, elas sofrem muito, porque tudo que reflete diferente é ruim, é achado estranho, não é bom. E as relações ficam sempre muito voltadas para elas e muito sofridas, né? Tudo que é do outro é ruim, né? Tudo que é do outro não é bem-vindo. É difícil ficar, né? Falando até das pessoas que ficam em volta dessa pessoa. É muito sofrido, né? Porque nada que elas têm para agregar, para contribuir,
tem valor, né? Tudo muito desvalorizado. Então sofre a pessoa e sofre quem tá em volta também, né? E acho que é importante frisar isso, que essa autovalorização de si, essa coisa voltada pra você, não é verdadeira autoestima. Na verdade, diz de uma insegurança, né, muito grande, de confiar, de olhar para suas próprias vulnerabilidades. É uma capa, né? Se uma você capa. tira, é outra coisa que aparece, é outra pessoa. E como a autoestima tem a ver, né, com essa relação com o outro, como é importante também que a gente saia um pouco desse discurso tão difundido que a gente não deve se preocupar com a opinião alheia, que a gente não deve tem que confiar em si mesmo, essa coisa assim também não é bem assim, né? Porque a gente precisa ter essa ponderação, considerar a opinião das pessoas que a gente confia acaba sendo uma devolutiva para que a gente possa se autoanalisar. Se aquilo faz sentido, se não faz, pra gente também tá ali fazendo da nossa estima um parâmetro assim coerente com a realidade, né? Então, assim, considerar a opinião dos outros em certa medida é importante, mas também de se basear só nelas e não ter essa autocrítica, não ter essa autoavaliação é um perigo, não é? Considerar opiniões de pessoas que são confiáveis, né? Que tem uma transferência amorosa, tem uma relação amorosa. Com a gente, né? Que querem seu bem, né? Sim. E eu fico pensando também, assim, nesse perguntar algumas coisas, perguntar essa opinião de quem está um pouco próximo daquilo que você tá vivendo, né? Porque você pode perguntar para uma pessoa que gosta muito de você, mas que ela não tá muito naquela realidade da sua dúvida, então a opinião dela vai ser possivelmente muito discrepante daquilo que você tá inserido, né? Então eu diria, sim, procurar a opinião, a orientação, o apoio de pessoas que você confia e se der, né? Se existir essa pessoa também que se aproxima um pouco daquele ponto que você se questiona. E se a gente não tiver ninguém pra confiar? E se as nossas relações não forem assim? Você tá me pedindo pra voltar a falar sobre a terapia. E vamos de propaganda, publi. Não, porque eu fico pensando, né? A gente vai falando aqui de pessoas que têm outras pessoas de confiança. Mas tem muita gente que tá numa realidade onde não tem pessoas pra confiar. E eu acho que isso vai dizendo também daqueles vínculos que se fizeram ali que parece que também não estão tão legais assim, né? Porque se você só tem do seu lado pessoas que vai te deixar pra baixo, que vai fazer uma análise de você... Vamos ver esse ciclo aí, né? Não é? Que faz só uma análise crítica sobre você. Mas isso é bem comum, assim. Vou voltar a falar da minha experiência lá no hospital, né? Porque é bem comum o paciente se queixar de que ele não é ouvido, de que ele não é entendido, né? Que aquele sofrimento dele não é verdadeiramente compreendido pela família. E aí a gente conversa sobre isso, né? Que é legal encontrar, então, pessoas que às vezes estão passando por coisas semelhantes, né? Que vai trocar uma ideia. Onde você vai poder ser reconhecido naquela mesma fragilidade. Às vezes né? a gente acha que precisa ser ouvido por quem é tão próximo, né? A família, enfim. Mas a gente pode abrir esse leque de opções e às vezes rever, né? As pessoas que estão próximas da gente, como você falou. E até porque a gente se aproximou daquelas pessoas, né? Porque suponhamos aí uma situação em que a gente tá rodeado de pessoas que faz a gente se sentir muito mal. Então, também se perguntar, né? Por que eu me aproximo de gente disso? assim, né? Gente que me suga, gente que exige de mim, não me traz em troca, né? Aquela história da repetição que a gente sempre tá falando, né? Nessas pessoas. Mas eu acho que mesmo se você tem pessoas da sua confiança, eu acho que uma boa terapia pode te trazer novas visões da sua vida, assim, são espaços, muito boas, sim. muito boas. Porque São quando você... espaços Só que eu sempre falo, uma boa terapia, né? Uma boa análise. Então, que você... até pra quem nunca fez e tá escutando a gente... numa boa terapia, você
sempre será compreendido. Independentemente do que você fez, né? Esse julgamento do certo e errado, ele não existe, cabe dentro não desse tem espaço. Não é esse o foco, né? Não é uma expectativa de reprovar, ou de aprovar, ou de palminha, você foi bem, ou nossa, que feio, sabe? Não tem nada disso, né? Ali é uma construção mesmo, né? Para um entendimento maior das suas questões, do que não tá legal, do que você tá insatisfeito. Então, vamos dizer assim, essas opiniões ruins não existe numa terapia, né? Ali é um lugar de muito respeito. Se você se sente julgado, talvez seja bom conversar sobre isso com a sua analista, sua terapeuta, que você se sentiu dessa forma. Né? Porque, de fato, é um espaço que não é para julgamentos, é para entendimentos, né? Para compreensões. Um aprofundamento da sua vida, das suas questões, enfim. E por que há tanto público, né, quando o assunto é autoestima? O que vocês acham? Eu acho que tem a ver com essa ferida tão primitiva que é nossa, né? Desde que a gente está se constituindo enquanto ser humano, né, indivíduo no mundo, a gente sofre com essas mudanças externas. A gente pode sofrer. Com as percepções também do outro, né? Eu tô aqui também pensando num outro vídeo, agora esqueci o nome do psicanalista que eu tava assistindo, e que ele fala, né, como na infância o outro é o nosso espelho, e que não tem como a gente se constituir sem que algo de fora seja apropriado na gente. Então, um exemplo que ele citava lá, né? Uma criança que começa, o seu cabelo é igual da tia fulana, seu nariz é igual da avó ciclana, né? Então, assim, a gente começa a nomear quem o outro é a partir de uma referência que a gente já tenha, né? De algo conhecido. Então, assim, a gente acaba passando por esse processo na nossa constituição de subjetividade a partir desse olhar, às vezes até de comparações. É bem comum, né? A mãe falar, nossa, como parece com o pai. E a criança geralmente também... numa crítica. E a criança vai se constituindo a partir dali, desse olhar do outro, né? Desse olhar do outro. Vai montando, né? Quem isso. sou eu. E isso gera muita angústia, às vezes, né? Porque se a minha mãe tá falando, um exemplo, se minha mãe tá falando que eu pareço com meu pai, mas a minha mãe tá brigando com meu pai, então será que ela também não gosta de mim? Então, às vezes, essas associações, né, que a gente vai fazendo ao longo da vida, vai gerando angústia, insegurança, e acho que a gente vai buscando aliviar essa angústia, só que muitas vezes de forma rápida, né? Como que eu vou resolver isso? E aí é isso que a gente conversou. Vai procurando espaços que aliviem, né? Que me faça bem, mas rapidamente, sem esse aprofundamento. Exato. Então, assim, eu acho que, resumidamente, a gente seria essa colchinha de retalhos, né? Que vai se apropriando aí da experiência subjetiva de cada um. E que, na medida que a gente vai amadurecendo, e quando isso acontece da melhor maneira possível, a gente vai aprendendo a criar também os filtros, né? Então, ainda que você, lá na infância, seja comparado com fulano, com ciclano, né? A gente vai conseguindo mais tarde fazer essa diferenciação, né? Porque a gente também pode perceber, algumas pessoas podem se sentir muito ofendidas quando a comparação vem de alguma coisa negativa, e outras podem nem se importar, né? Então, isso tem a ver com essa constituição do eu que eu falei lá no início, né? Se isso está bem integrado, aquela comparação, ela não vai criando eco dentro. Mas se aquilo está mal integrado, a tendência é que a gente vá se afetando muito, né, com isso. Sim. E aí também, né, pensando por que há tanto público, né, para autoestima, eu acho que a gente não pode desconsiderar as questões contemporâneas, né? Como a sociedade, o momento atual, histórico, cultural, tem uma influência nessa percepção que a gente tem da gente mesmo, da nossa imagem,
né? Então, hoje inserido num mundo bastante midiático, com rede social, acho que isso fica bastante evidente. O que vocês pensam sobre? Tem uma grande exposição do que é bom, né? Do que é bom da minha vida, do que é bonito, do que é instagramável, né? Então, eu acho que para algumas pessoas que talvez não tenham essa quase que contato com a realidade mais assentado, olha, acredita, olha, se compara, né? Olha aquela pequena fração da vida da pessoa e se compara com o seu todo, né? Então vai ficando ali um jogo de comparações, um jogo de inferioridade, né? Porque se você se compara com a pessoa lá feliz na praia, no exterior... Isso é comprovado, assim, né? O número de curtidas é equivalente ao quão bonito eu tô e quão reconhecido eu tô sendo. Quanto amado também, né? Quanto amado estou... É um e coração, né? Literalmente, né? Um coração que tá sendo retribuído ali. E aí até quando sai alguma história, né, de sei lá, um caso de depressão, uma pessoa famosa, um divórcio, né, tiveram alguns divórcios bem emblemáticos de alguns casais, as pessoas sofrem de uma maneira assim, como se fosse uma grande surpresa, um grande furo, assim, né, no imaginário delas, de como pode. Pode porque somos todos reais, né? Se a gente acha que tudo aquilo só aquilo, na verdade, né? Que tá ali na mídia pra gente ver é a verdade daquelas pessoas, então realmente tem dois mundos paralelos. O que a gente vive e o deles. E na verdade não, né? Eles são tão reais quanto nós. Uma vida tão comum quanto a nossa. Não tem como dizer, né? Se antigamente essa questão da autoestima era... uma problemática, enfim, do que é hoje. Mas eu sinto que hoje a gente tá cada vez mais sendo bombardeado por dar conta, né? Por seguir um padrão, por dar conta de viajar, de trabalhar. E é muita coisa, né? Eu acho que as mídias, né, traz uma coisa que talvez a gente não tivesse acesso há algum tempo atrás, né? Que é o excesso de fotos, de informação. Então a gente vai se apegando muito a esses estímulos, né? Que a gente está todo dia vivendo. É só a gente abrir as redes sociais que aquilo ali tudo é muito, né? Aquilo ali é uma vitrine. Então acaba exigindo de nós uma crítica, né? De novo, congela e pera, muito lindo isso aqui, nossa, eu também queria isso, que bonito, mas que tem uma crítica de que aquilo é uma parte talvez realmente feliz da vida do outro, né? Que você pode até querer aquilo pra você, mas que aquilo não anula a sua vida. Aquilo não dita que a sua vida então não é tão boa, que a sua vida é pior, né? Porque no pior e melhor quer dizer que há uma comparação de quem tá acima e abaixo. E é isso que a gente não quer, né? Que tenha esses pódios, vamos dizer assim. Você falou disso, nesse livro também tem como se fosse uma tabelinha, né? Muito legal, que fala assim, eu sou mais, eu sou menos. Né? Então, o que é você sem o sinal de mais e de menos? O que te sobra? Né? Então, se a gente puder fazer essa reflexão, ter esse senso crítico do que nós somos sem essas comparações, a gente vai chegar nesse verdadeiro eu, né? De quem a gente é, que aí também está muito ligada a outro conceito, né? De identidade, porque autoestima, identidade, autoimagem são conceitos que estão ali atrelados. Um está muito relacionado ao outro. Então, essa concepção de identidade, ela tem a ver com o quanto eu me conheço, né? Do quanto eu sei de mim, o quanto eu consigo ali ter essa visão, né? Enfim, totalitária, como a gente estava comentando. E aí também nesse aspecto, né, que a gente estava falando do quanto a autoestima tem público, né? Eu também me faz pensar uma questão assim, o quanto a indústria da moda, da estética, da beleza explora essa fragilidade humana, né? Porque é uma questão para todos nós, uns mais, outros menos, mas que está ali muito presente no nosso cotidiano, né? E, enfim, então a indústria ela também vai de encontro a essa questão nossa. Esse ponto fraco, né? Que vocês pensam? Não, com certeza, né? Se passa algum modelo, né, de roupa na televisão que viraliza,
Isso já reflete em como as pessoas vão passar a se vestir e tudo mais. Às vezes elas nem querem, né? Às vezes nem gostam. Eu me lembrei de várias... A gente tava falando, né, que não sei se hoje é pior ou não, mas eu me lembro que antigamente eu usava um sapato aqueles sapatinhos altos, assim, que era moda. Não, era tipo uma bota, sapato, e eu não gostava, achava horrível, mas como todo mundo usava, eu comprei porque eu acho que tem essa coisa do pertencimento também, né, de você se sentir pertencente. De não ser, então, estranho, porque o estranho tem um julgamento, né? Então, acho que sim, né, o que tá na mídia, o que tá considerado como bonito e belo, vai ressoar na gente, a gente tem que aceitar, e às vezes a gente nem acha bonito e belo, como foi o meu caso. Que é a lá crítica, atrás. né? A crítica, eu acho bonito, será que eu quero, né? Porque a moda tá aí sempre se reinventando, as propostas, né? Antigamente era bonito pessoas com mais gordurinha, aí teve a fase super magras, aí hoje já é, sei lá, talvez com mais músculo, sei lá. Então, assim, a gente vai estar sempre inserido nessas falas, né, do que é mais bonito, do que é... Essas enfim, mudanças culturais, né? Exato. A gente sempre vai estar passando por isso, mas essa é uma boa pergunta. Mas eu gosto da botinha alta? Será que eu gosto? Gostava. E também, assim, da gente pensar que a autoestima, ela não pode estar totalmente atrelada a essa questão, por exemplo, da indústria. Então, às vezes a pessoa tá lá com a autoestima oscilante, com uma questão, por exemplo, com o corpo, e ela começa a acreditar que sei lá, uma cirurgia vai ser suficiente para resgatar essa autoestima dela, né? E nem sempre isso acontece. Porque a autoestima, como a gente falou, é uma questão tão complexa que não é uma única procedimento, um procedimento estético, uma mudança na aparência que vai resolver isso. Sim. Porque o que mais a gente vê hoje, por exemplo, relacionado à autoestima na mídia, é sempre voltado para o corpo e para a imagem, né? Como se a autoestima fosse só isso. Então, não é, né? Por isso que esse cuidado que a gente tem que ter nessa análise... O cuidado do corpo é um dos cuidados. É uma das questões que refletem, né? Pra você ir se apropriando da sua verdadeira autoestima. É um dos pontos, né? Não é o único. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse engodo, né? Daquilo aparecer como uma garantia de devolução ou de reconstrução da autoestima. Porque a autoestima, na verdade, é um processo que começa a se formar desde que a gente se torna sujeito no mundo. É bem comum, né, acontecer da pessoa fazer mudanças no corpo e ficar insatisfeita, e aí vai refazendo, vai fazendo, e não chega em nada que é tão próximo do que ela gostaria, né? Então, acho que é um assunto bem importante, assim, de refletir quando você vai passar por um procedimento como que vai mudar seu corpo. É porque aí, né, ao invés de ser a cereja do bolo, acaba sendo o bolo inteiro. A pessoa vai na ilusão de que aquilo vai resolver, né? Tô pensando na autoestima como o bolo inteiro, vai resolver. E, na verdade, é só a cirurginha que vai trazer ali, né, um alívio, vai talvez diminuir um sofrimento. Não é ruim você querer se sentir melhor, mais bonita, né? Ou fazer mudanças, fazer mudanças, mas refletir sobre isso e considerar que não é só isso que vai alimentar a sua autoestima. Talvez a gente poderia falar, então, que o ideal seria, se é que existe ideal, né? Mas que seria interessante que a pessoa fizesse um trabalho antes com a sua própria autoestima, né? Que se reavaliasse, entendesse realmente aonde estão ali as tuas limitações, as tuas fragilidades, para depois avaliar se aquele procedimento, se aquela mudança ainda faz sentido. Né? Porque se ela fizer, ok, mas... Porque acho que é só para algumas cirurgias muito específicas, por exemplo, a bariátrica, que você precisa fazer um encaminhamento, ou um acompanhamento psicológico, né? Mas as outras estéticas que, né, são não pede. Muitas, né? Não tem nenhum questionamento sobre isso, né? As pessoas vão lá, marcam e fazem. E às vezes saem transformadas do centro cirúrgico, né? Assim, porque são até a fisionomia, né? Sai tudo completamente diferente. Mas aí eu pergunto se, de fato, aquilo
mudou como ela se vê, como ela se sente verdadeiramente. E o quanto também isso pode ser um tanto chocante, né? A gente se olhar no espelho e não se reconhecer. Ainda que aquela mudança fosse esperada, assim. Até porque nessa questão, por exemplo, da bariátrica, acho que são solicitadas 12 sessões de prévia, né, antes da cirurgia para receber um laudo, que pelo menos no meu consultório, o que as pessoas mais querem é o laudo. Então, eu nem trabalho com isso porque elas não querem a terapia, elas só querem a aprovação porque elas estão decididas, né? E, por exemplo, um dos efeitos pós-operatórios é a troca da comida pela bebida. As pessoas começam a beber, não comem mais, mas bebem, e isso vira um alcoolismo, que é outra questão A muito compulsão muito séria, da comida vai para outro lugar. Exatamente. Então, é muito sério, né? Muito sério esses momentos, essas decisões, essas buscas por uma estética, mas também pela saúde, porque a bariátrica é também por saúde, mas que esses efeitos são muito grandes para o nosso psiquismo. Muito sério. Então, abordando, né, essa questão aí que a gente falou das dicas, do quanto a indústria explora, né, essa fragilidade, o que a gente podia fazer, né, se a gente fosse hoje pensar aí para a questão da autoestima, como a gente poderia melhorar? Primeiro, pensando nesse ponto midiático, e até algo que eu faço na minha vida pessoal, é quem eu deixo entrar na minha vida. Então, assim, nas minhas mídias sociais, quem que eu sigo, quem que eu acompanho, em quem eu me espelho, né? Porque tem algumas situações, até algumas notícias, alguns lugares de notícias, assim, que me faziam sentir mal, assim, eu ficava muito abalada, sabe, me capturavam, assim, ou também essa comparação de uma vida perfeita, que no fundo a gente, então assim, eu acho que pensar um pouco nisso, pensando em rede social... Do que a gente tá se nutrindo. Do que a gente tá trazendo pra dentro da nossa casa, pra dentro da nossa mente, né, porque depois eu fico, fulano fez isso, fulano, né, então cada vez mais é um filtro muito rigoroso que eu venho tendo e que pra mim funciona muito bem. Então, eu também penso, né, que pra gente manter ali uma autoestima minimamente satisfatória, é super importante que a gente tenha esse contato com a gente mesmo, a gente busque autoconhecimento, que a gente busque entender quem a gente é, conhecer a fundo as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, né, para que a gente possa ir formando, então, essa imagem coerente. Se a gente não tem uma autoestima que a gente considera satisfatória, acho que um dos primeiros passos é isso, né? A gente ir de encontro a essas reflexões, porque não tem nada mágico e nenhuma garantia de devolver ou construir sua autoestima. Isso é um processo seu, com você mesmo e com a ajuda de alguém, né? Porque é sempre nessa relação com o outro que a autoestima vai se formando. Sim. Eu acho que tem a ver com o processo de autoconhecimento, de você... o que a gente conversou, né? Eu acho que o podcast é uma super... Reflexão sobre isso. Sobre uma super dica, né? Em torno disso. Mas acho que é abraçar a sua totalidade, né? Porque às vezes... nas nossas fragilidades, a gente também pode descobrir algo interessante. Nem sempre a fragilidade é algo ruim. Então, exatamente. Acho que é abraçar o todo, se abraçar, né? Se considerar. Acho que esse amor ao próprio eu é muito importante, mas não a paixão. Né? Acho que esse livro também fala isso, né? Que o amor próprio é diferente da paixão por si. Porque o amor próprio tá ligado a essa imagem integral e total de mim. E a paixão é essa coisa que a gente falou de estar inflado, né? Da gente não querer nem ver as fragilidades. Então tem uma diferença, né? Sim, e com o outro a gente vai caminhando aí, né? Vai aprendendo também e vai considerando e vai ensinando, né? Vai interagindo. Então acho que não tem como dar uma dica, mas refletir sobre tudo isso. Exato. E talvez, assim, parar de ver dicas e se perguntar mais, né? Parar de olhar para o outro e olhar mais para si, trazer essa reflexão interna. Que a Lara falou, eu achei muito legal, assim, de você pegar uma cena e tentar sair e refletir o que está acontecendo ali.
né? Considerar todos os pontos. Acho que isso vai norteando a gente pro que... Vai colocando critério, né? Naquilo. Sim. Acho que é Exato. isso. Bom, então eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu abordar também alguns pontos principais desse assunto. Também é um assunto que se a gente ficar tempo aqui, vai longe. Sim. E provavelmente a gente vai voltar nisso em algum outro momento. E a gente agradece aí quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo nas plataformas aí digitais, YouTube, Spotify. E Deezer. Né? Estamos na Deezer? Estamos em todas. Gente... a gente tá muito chique. Mas é isso, então. Agradeço muito aí quem tá nos acompanhando e curtindo um pouco aí essa nossa conversa e levando essa reflexão para si mesma. Até mais, gente. Até. Até, um beijo.